Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho uma palavra para o teu coração, que talvez mude o seu dia, a sua semana, e se você deixar, a sua história inteira. Então fica comigo até o final. Eu só vou te pedir um favor que é muito importante. Nós queremos e temos um sonho, que é sermos mais de 10 milhões de pessoas que todas as segundas-feiras ouvem uma palavra do Evangelho e são transformadas por ela. Nós já estamos para mais da metade. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e faça isso agora, rapidinho. Se inscreve, marca o sininho, que toda segunda-feira, sem falhar, há mais de 3 anos, tem uma palavra de Deus para você aqui no canal. Fez já? Se inscreveu já? Vocês fizeram já? Vocês têm que fazer também. Curte o vídeo e vamos para a mensagem. Ai, Jesus. Êxodo capítulo 16, versículo de número 15. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Talvez é necessário uma explicação de maneira contextualizada sobre o que nós estamos lendo aqui. Mas é importante demarcarmos o ponto de início disso tudo. Uma pergunta, e que permeia o coração de muita gente, e talvez seja um dos maiores causadores de problemas emocionais, espirituais e às vezes até mesmo patológicos, que é a preocupação com o que será do meu amanhã. E é isso. Então, partindo desta pergunta, que eu já me fiz centenas de vezes, que a minha esposa já fez centenas de vezes, e que você talvez ainda faz, ou já fez várias vezes, é que Deus me fez compreender esse contexto, aonde Deus trabalha em uma resposta, que é suficiente para o nosso coração, se a gente entender. O que aconteceu aqui, que o povo está perguntando o que é isto, é porque pela primeira vez a comida havia caído do céu, como uma relva, de uma maneira inexplicável. Alguma coisa caía no chão do arraial naquele dia. E é interessante ver o espanto e a ausência de compreensão do que seria, mesmo o povo clamando por um sinal, por comida, que aquilo caindo do céu não perceberam o que era. Aí Moisés olhou para o povo e disse: esse é o pão que Deus mandou para vocês comer. O lugar era um deserto, e o deserto era uma passagem do povo que fugia do Egito, que na verdade estava sendo liberto, e agora a caminho de uma cidade, de uma terra prometida chamada Canaã. Então, nesse lugar de passagem, não deveria se plantar, não deveria morar, porque não era um lugar permanente, era um lugar de passagem. Então não tinha plantação, não tinha essa forma de sobrevivência. Então a única maneira de sobreviver era depender de Deus. Depender de Deus sobre o hoje, somente sobre o hoje, porque aqui não está falando do amanhã. Uma das instruções sobre o maná, que na verdade a palavra hebraica traduzindo o que é isso, é que é maná. Na verdade, maná significa o que é isso? Isso é o maná.
o maná que caía do céu, que Deus sustentava o povo, tinha uma ordem: esse maná vocês não podem guardar para o outro dia. Essa era a ordem. A ordem de Deus é: comam o que eu estou dando para vocês hoje. A pergunta é: e amanhã? Bom, amanhã eu vou mandar maná de novo. Tá, mas e depois de amanhã? Depois de amanhã eu vou mandar maná de novo. E depois do amanhã, se eu ainda for o teu Deus, se você ainda estiver na minha presença, eu vou mandar o maná. Deus sempre quis uma coisa só. Deus só quis cultivar algo no homem. Confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Não guarda para amanhã. Se guardar, estraga. Se estragar, não serve. Então, vive o hoje, que o teu amanhã eu cuido. Essa realidade dos homens que estavam naquele deserto era extraordinária. A Bíblia diz que havia uma coluna de fogo, uma nuvem de fumaça, que não se apartavam do arraial. Deus guardava, Deus mantinha, e mesmo assim o povo estava preso no amanhã. As batalhas sempre aconteciam de maneira presunçosa, preocupados com aquilo que ainda nem era realidade. E essa é a pergunta que nós mais fazemos. Nós sempre estamos nos perguntando: o que será do meu amanhã? Ou seja, nós não estamos vivendo o presente, nós estamos presos em algo que nem real é. O nosso coração nos retrata, nos transporta para um lugar que não existe. E porque não existe, causa insegurança. E porque causa insegurança, causa ansiedade. E porque causa ansiedade, cria uma série de patologias que desequilibram a gente e fazem a gente parar de viver, quando não nos prende no passado, nos aniquila o presente para algo que nem real é na nossa história. E sabe qual é o problema? Nós temos dificuldade de reconhecer que somos ansiosos. Nós temos dificuldade de assumir que esse é o nosso problema, que na verdade nós confiamos em Deus, só que temos nas nossas ressalvas. A gente diz que confia, mas na verdade a gente está cheio de dúvida por trás. A gente diz que espera, mas na verdade a gente está o tempo todo futucando, porque a gente não consegue. Eu vou falar algo que Deus usou a minha esposa para ministrar no meu coração há dias atrás. Talvez você ainda não sabe, e se sabe, que bom que você sabe. A Paulinha está grávida e está vindo tá vindo uma menina aí. Amém? Mas deixa eu te falar o que você não sabe. É que fazem mais ou menos 5 meses que a minha esposa, sem me contar, fazia exames todos os meses de gravidez. E esses dias, né, amor? Foi esses dias, não foi? Vida, vem cá. É uma nova estação, está na hora de você começar a falar. Boa noite. Que alegria estar aqui. Eu aceito essa nova estação de Deus para minha vida, e o que eu quero compartilhar com vocês é o que Deus trabalhou na minha vida. Muitas pessoas às vezes nos olham e acham que tudo acontece da melhor maneira possível, que a gente não sofre, que tudo é bom, mas durante 5 meses
eu passei me enganando. Eu comprei vários testes, deixei guardado e aí a gente começou. Vamos tentar ter mais um filho, vamos ver se Deus vai nos dar esse ano. E todo mês vinha um negativo, eu fazia um teste e era um não. E aí eu conversava com as minhas amigas e elas falavam para mim: não fica nervosa, fica tranquila, vai ser no tempo de Deus. Eu falava: não, eu tô tranquila, eu não sou ansiosa, tá tudo bem, eu sei que Deus vai mandar no tempo dele. E eu repeti isso várias vezes, durante 5 meses. Eu repetia para as minhas amigas, até que numa dessas conversas, o Espírito Santo falou comigo. Ele falou: você não é ansiosa? E aí no meu coração, na minha mente, Jesus me fez ir até o meu armário do banheiro. Falou: minha filha, olha o teu armário, cheio de testes. Você tem certeza que você não está ansiosa? Você precisa deixar eu cuidar de você. Então esse processo de 5 meses, aparentemente pequeno, mas que para mim foi muito longo, Deus me ensinou que eu não posso me enganar. Às vezes a gente conta mentiras que a gente começa a acreditar, mas que a gente sabe que é mentira. É um pouco ambíguo, né? Você falar, é uma mentira e eu começo a acreditar, mas no fundo é mentira. E eu estava querendo começar a acreditar naquilo e eu falava: Deus vai mandar só ano que vem, mas no meu coração, todo mês, eu precisava de um teste para saber se realmente seria só ano que vem. Então, no dia dessa conversa, quando o Espírito Santo me fez ir até o meu armário e ver os meus testes, eu falei: Jesus, eu vou entregar nas tuas mãos. Eu quero deixar de ser ansiosa, eu não quero mais fazer testes. Quando for a tua vontade, quando chegar o teu momento, eu saberei. E então, eu descansei, mas não quer dizer que eu esqueci. Eu descansei e deixei Deus tomar posse do meu coração e da minha mente, para que eu deixasse a ansiedade de lado. Ainda estou sendo trabalhada nisso, sempre serei. Mas foi um processo e graças a Deus vencemos. Tá vindo a nossa Serena, nossa princesa. E eu só posso ser grata a Deus e dizer para você: descanse o seu coração. Pode ser difícil esperar, a espera é difícil, mas viva o processo. Saiba o que Deus tem no processo para você. Não podemos pular etapas, Deus precisa nos capacitar durante o processo. Seja disponível, abra o seu coração para Deus e eu tenho certeza, Ele vai cuidar de tudo e da melhor maneira possível. Sabe, essa sensação de contar histórias para nós e enganar o nosso coração é o que nos oculta a fé verdadeira. Porque nós dizemos que cremos, mas no fim do dia dormimos com dúvida. Nós dizemos que Deus está no nosso amanhã, mas no fim nós dormimos preocupados com Ele e não desfrutamos nem do futuro, nem do presente. E, sabe, perdemos o tempo precioso da nossa vida. A minha esposa contou um segredo aqui. E esse é o segredo para vencer essa batalha da nossa mente. É descansar. Porém, nós só descansamos quando temos fé. Então eu vou ter que dizer para você: essa insegurança sobre o amanhã é porque não confiamos como falamos que confiamos em Jesus. Na verdade, a gente diz que Ele está no nosso futuro, mas dentro do nosso coração é roubado de nós essa certeza e a gente vive preso naquilo que ainda não é a nossa realidade. Então deixa eu te dizer o que é fé. Fé
é subir num galho de árvore, cortar e esperar a árvore cair. Nunca ouviu? Eu vou dizer o que eu disse de maneira bem clara: é subir numa árvore, pendurar-se no galho, e pendurado no galho, cortar o galho e esperar a árvore cair. Não, eu vou. Aí você vai dizer: isso é loucura, o galho cairá primeiro. A não ser que você confie que você não está preso na árvore, mas que quem segura o galho é o Senhor. Quem segura as suas mãos é o Eterno. A fé não é lógica muitas das vezes. Eu confio que Ele está no meu futuro. Tudo está dizendo que vai dar errado, você está dizendo: eu creio que Ele pode, eu creio que Ele faz, eu creio no milagre, eu creio. Eu quero que você, mesmo sabendo que talvez o diagnóstico é contrário, mesmo sabendo que todas as vozes dizem para você que não vai dar certo, eu quero que você aprenda a crer que o Deus do impossível cuida de você, e que você não está preso à circunstância, você não está preso ao acaso, você não está preso ao destino que alguém disse que é sobre você a realidade. Não, se você crer no Senhor, a palavra que vale é a dele, a obra que vale é a dele, a ação que vale é a dele. Só que para isso você precisa confiar e entregar nas mãos dele, mesmo que você não vê as mãos, entregue. Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. A ansiedade ou o medo do amanhã é uma dor silenciosa, acumulativa, progressiva. A gente tem um pouco de angústia e ansiedade hoje, amanhã a gente tem um pouco mais, depois de amanhã a gente tem um pouco mais do que teve no dia anterior, e quando a gente vê, a gente está embaraçado por sentimentos confusos, um medo inexplicável, síndromes que se apoderam de nós, sendo que se freássemos as nossas emoções, colocássemos os pés no chão, mas o coração no alto, e confiássemos no Senhor, a nossa vida se resolveria de maneira extraordinária, e o amanhã seria só dele, e o seu hoje seria extraordinário. Lembre-se, o maná é para hoje, e amanhã terá maná de volta, e depois de amanhã maná de volta. Enquanto você não aprender, entender e confiar que Deus é o Deus da provisão diária, e que cuida do teu amanhã, depois do teu amanhã e depois do teu amanhã, o seu hoje sempre será um caso perdido. Porque afinal de contas, que graça tem essa vida aonde a gente vive preso no que não existe? Filipenses capítulo 4, versículo 6, verso 7 diz o seguinte: não fiquem ansiosos por coisa nenhuma, antes, em tudo as vossas petições sejam conhecidas perante o Pai, e então vocês irão experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Para minha esposa era a Serena, que estava no amanhã, e que ela estava tentando chegar lá, mas é impossível. Talvez para você seja um trabalho, talvez para você seja uma carreira, um propósito, uma crise financeira que tem te angustiado de maneira profunda. Então, lindo, hoje, sabe, acalma o coração e, de maneira clara como a luz que brilha, confie que o Senhor está cuidando de tudo. E aí você vai dizer: eu não estou
no seu lugar. Eu sei disso, mas você também não está no meu. Cada um tem as suas próprias batalhas, todos têm as suas incertezas, mas de uma certeza eu tenho: que aquilo que os meus olhos não viram, que aquilo que as minhas mãos não tocaram, que aquilo que o meu coração não sentiu, que aquilo que eu ainda não percebi, o Senhor já viu, tocou, sentiu, percebeu. Então mais vale eu crer naquele que já está no meu amanhã do que tentar chegar aonde não é permitido ir. O que Deus me deu para viver é hoje. E o maná já caiu do céu. Jesus, eu oro só por uma coisa. De verdade, Senhor, só um motivo me leva a essa oração. Acalma o coração da minha geração, Pai. Acalma corações que estão presos naquilo que nem realidade é. Jesus, faz um milagre agora, aonde tiver alguém ouvindo essa palavra, que uma paz que excede todo entendimento guarde o coração e a mente, que as emoções sejam trocadas e que o teu Espírito Santo desça, e que em nome de Jesus haja vida plena nos teus filhos, porque o maná sempre cairá. Tu és o Deus que cuida do meu hoje, já está no meu amanhã, e é nisso que eu creio, e é nisso que o meu coração está. Em nome de Jesus,